O voto do STF foi dado e foi do ministro Barroso. Essa live vou estar explicando para vocês o que aconteceu, o que esse voto falou. Daqui a pouco outros profissionais de enfermagem vão entrar aqui, outras lideranças da enfermagem, para nós explicarmos tudo para você. Então acompanha, você que está entrando aqui, já clica aqui embaixo, encaminha para os colegas, deixa eu já aceitar meu primeira mão, acabou de sair, tem menos de 5 minutos, era o tempo de eu ler aqui e para a gente vir e conversar com vocês, tá? Então já vai deixando de qual cidade você fala também, se é profissional, que profissional de enfermagem você é. E aí, Davi, bom dia. Opa, e aí, Matheus? Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, e aí, como que tá? Vamos na luta, né? Falar um pouco sobre Isso, esse voto do ministro Barroso, deixar claro que não é ainda algo definitivo, né, isso Matheus? mesmo, isso mesmo. Inclusive, tem muitos outros votos ainda pela frente, mas eu acho que é o voto do relator e Uhum, vamos aguardar. Vamos falar um pouco mais sobre esse voto. Matheus, vou fazer logo uma pergunta para você aqui. sim. Quais os pontos positivos que você achou dentro desse voto do ministro Barroso? Por enquanto, assim, pelo voto, Davi, o ponto positivo é a questão das 40 horas, reduziu de 44. Na verdade, ele até fala no voto dele que ele foi voto vencido. O Barroso, desde lá de trás, ele já falava em 40 horas, porém ele foi voto vencido para 44 horas. E aí ele veio, fixou aqui no voto dele em 40 horas. Então foi um voto, nesse aspecto, o mais positivo foi isso. E da questão também de que os encargos legais que estava tendo muita discussão Importante. é por conta da União, a União que vai fazer o repasse para todos esses encargos. Porque o que não pode é o profissional de enfermagem, né, Davi, ser prejudicado. Que isso daí era uma coisa que eu e você e todo o nosso pessoal sempre batia, de que não sei quem vai pagar, mas tem que ter pagos encargos e não pode ser descontado dos profissionais de enfermagem igual alguns lugares estavam fazendo. Então isso é muito importante. O pessoal que está entrando, clica aqui, já começa a seguir o Davi, seguir eu, porque a gente vai trazer aqui, fazer essas lives e trazendo as informações para vocês em tempo real mesmo, porque assim, acabou de sair, eu só foi o tempo de ler, eu conversar um pouco com o Davi, com outras pessoas aqui, que o telefone não parou, e já entramos aqui na live, né, Davi? Então, assim, para deixar muito bem claro, vou repetir mais uma vez: esse é o voto do relator, do ministro Barroso. Lembrando que a gente tem que aguardar ainda os votos dos demais ministros para que possa achar o entendimento e uma nova concepção do voto. Então, aí existe uma possibilidade muito grande. Inclusive, Matheus, eu falei na live de um sentimento de algumas pessoas que estavam visitando os ministros, de que iria ter a possibilidade, inclusive, lembra como eu falei aqui? Sim. Da questão de 40 horas para os profissionais. Então, eu acho que já é um avanço significativo, né? Vamos ver aí os demais votos para a gente poder estar discutindo sobre isso daí. Isso mesmo, Davi, é importante isso que você falou. Gente, é o primeiro voto, todo mundo está ansioso, como eu vi aqui, a Gelena falou que está ansioso, todo mundo está nessa ansiedade para esse acompanhamento, mas é o primeiro voto. E uma outra coisa que é importante falar, Davi, além dos votos dos outros 10 ministros, nós também podemos ter, às vezes, alteração de voto nesse meio tempo. Ou, às vezes, o ministro Barroso pode, por algum outro entendimento que algum outro ministro venha ter, que possa ser que ele se adapte àquele entendimento, ele mudar o voto dele, fazer um acréscimo. Então, nós vamos ter que acompanhar mesmo isso, essa questão, para verificar o que vai acontecer. Mas é um voto bem extenso, o voto do Barroso foi um voto de mais de 30 páginas, eu já li praticamente todo ele aqui. Ele traz bastante argumentos, acaba que, ao mesmo tempo que ele é favorável, ele traz algumas coisas desfavoráveis, ele eleva a classe, né, Davi? Isso é importante falar para os profissionais, por mais que no fim o voto não é tão favorável, mas ele já traz ali alguns posicionamentos da importância daqui, ó. Tanto que no ponto 3 do voto dele, ele fala assim: é importante deixar claro que os profissionais de enfermagem devem ter remuneração proporcional à nobreza com que exercem o seu ofício e a admiração que merecem desse tribunal e de toda a sociedade. Cabe relembrar e exaltar sua atuação heróica no curso da pandemia da Covid-19 e a resiliência demonstrada ao enfrentar condições frequentemente precárias de trabalho.
Aqui discute-se, portanto, limites e possibilidades da administração pública e das entidades privadas, e não o merecimento profissional de todos os interessados. Então, assim, ele traz esse destaque, que é importante ter esse destaque pelo ministro Barroso, por mais que o voto dele não foi, assim, aquelas coisas maravilhosas para a enfermagem, mas é importante destacar isso daí, Davi. Não, eu acho que eu acho que é assim, vamos aguardar, claro, como você falou. Gente, quem está entrando aqui agora, entenda uma coisa: esse é só o primeiro voto. Possa ser que esse entendimento também venha a ser vencido com os demais votos através de um entendimento de uniformidade da corte. Não sei se vocês lembram que a gente ficava até contando, lembra, Matheus, na última votação, 7-3, 2-0, 4-0 e etc. Então vamos aguardar, certo? Vamos ter calma, já tem gente já falando, o piso vai mudar para 40 horas. Gente, calma. É só o voto do ministro Barroso. Calma, vamos aguardar ainda essa questão dos próximos votos. Muita gente está perguntando aqui aonde assistir a votação. Veja só, a votação ela é no plenário virtual, não existe como acompanhar. Você vai acompanhar no site do STF e aí você vai ficar fazendo ali a atualização. Quando sai o voto, consequentemente vai aparecer na tela e você pode fazer uso da leitura. Possa ser que esse voto saia agora, saia amanhã, saia de madrugada, saia às 5 horas da manhã, saia domingo, ou saia no último dia, ali faltando 5 horas, todos os ministros possam votar. Enfim, a gente ainda não sabe, então vamos aguardar, né, as próximas etapas, que são os votos dos ministros, para que a gente possa fazer o entendimento. Então, pelo amor de Deus, vamos ter calma. O ministro Barroso votou, né, para que o piso salarial possa ser pago de maneira proporcional, não a 44 horas, mas agora como 40. Voto do ministro, não está valendo ainda. E também os encargos trabalhistas decorrentes da folha de pagamento com o acréscimo do piso salarial seja arcado pelo patronal, não por você que é profissional. Você só vai descontar lá imposto de renda e INSS. Não é isso, Matheus? Isso mesmo, vai ser descontado apenas o INSS, o imposto de renda. Muito importante que o Davi está falando, gente, calma, é só o primeiro voto. Como sempre eu e Davi falamos aqui, nós não somos alarmistas, nós não vamos trazer aqui só para trazer para o like e essas coisas, nós estamos trazendo a informação. Não é que mudou nada, é o primeiro voto, como eu falei também, esse voto pode mudar, pode ter outros entendimentos, então assim, pode ter muita coisa que vai alterar, então nós vamos ter que ir com calma. Aqui, deixa eu só ver uma outra questão que eu estava olhando aqui, que é importante também falar, Davi. Ele não tratou muito, aqui eu vi o Pedro falou, quanto à remuneração global. Ele não tratou muito sobre isso, gente, na live, no voto, então aqui com a live na cabeça e falando na live. No voto dele, não tratou muito sobre isso daí, pelo que eu li. Continua o piso salarial, ele trata sempre como piso salarial, é muito importante isso. Então eu entendo, quando fala-se do vencimento básico, eu entendo, é aquilo que eu e o Davi sempre falamos aqui, que é vencimento básico, mas é pago pelo complemento, porque não tem, a União tem que fazer o repasse. Então nós vamos ter que continuar um pouco essa briga e vamos verificar. Ele falou, Geliane, que o piso é constitucional. Isso. A única parte que ele fala como inconstitucional é o quê? É o artigo 2, parágrafo 2º da Lei 14.434 de 2022, que ele trata, eu vou ler para vocês o parágrafo e depois vou explicar o que tornou, tá, Davi? Deixa eu ver aqui se tem mais algum, que o pessoal tá entrando aqui, tá falando comigo. Paz, o WhatsApp tá aqui, deixando eu doido aqui do lado. Aqui fala assim, os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso salarial da enfermagem previsto na Lei 7.494, de 25 de junho de 86, considerada ilegal e ilícita sua desconsideração ou supressão. Ele tornou inconstitucional, ele fala aqui, é inconstitucional a expressão acordos, contratos e convenções coletivas. Então, nesse momento, o que ele fala sobre o privado é que continua o acordo coletivo. Até aqui, mais para baixo, deixa eu pegar aqui, gente, que aqui acabou de sair, então algumas coisas a gente tem que ir olhando aqui, procurando para saber onde que está. E aqui ele fala aqui, em relação aos profissionais seletistas em geral, na forma da Lei 14.434 de 2022, a menos que se convencione diversamente, devendo ser precedida de negociação coletiva entre as partes como exigência procedimental imprescindível, que se renova
periodicamente no prazo do instrumento coletivo aplicável. Então, para o privado, isso daí não é uma notícia tão boa, porque manteve a negociação coletiva como forma obrigatória, não seria mais ali é obrigatório cumprir o piso, pode ter o acordo coletivo e ser do valor que ficar convencionado, como já estava na decisão anterior, né, Davi? Então, essa questão do piso salarial para o privado, muita gente está perguntando aqui, para o privado não entra como complemento, depende de negociação. Isso Complemento mesmo. Na forma da assistência complementar da União, sim, para aqueles entes que prestam serviço ao SUS, em 60%, você que é privado, 60%, e também os filantrópicos. Deixa isso aqui muito bem claro. Tá? E os encargos também, quem deve pagar, segundo o ministro Barroso, no seu voto de agora, quem deve pagar os encargos da Folha é... Oi, pessoal, bom dia. Oi, bom dia, é o patronal, tá bom? Bruna, bom dia, como é que tá, minha irmã? E aí, Davi? E aí, Matheus? E aí, Bruno? Estávamos debatendo aqui, a Bruna pediu aqui, eu vi, já autorizei ela a entrar, porque é um assunto... Estamos acompanhando aqui, a gente tava dando uma olhada mais cedo, já tinha saído o voto dele, mas não tinha saído todas as informações, né? E aí, eu acho que, assim, uma das mudanças que eu considero mais importante é a questão das 40 horas. Eu não sei se vocês falaram algo e tal. Sim, E do privado é o que o Davi falou, vai continuar as negociações locais, não adianta. Isso mesmo. A gente estava falando também sobre isso, Bruna. Essa questão da proporcionalidade, né? Que ele diminui para 40 horas, inclusive antes mesmo do voto dele, um sentimento de algumas pessoas que estavam rodando os gabinetes dos ministros foi justamente sobre isso. Parece que no último julgamento eles colocaram 44 horas e tinha esquecido da questão do privado. Ou, desculpe, dos públicos, já que tem uma lei federal que fala que servidor público não pode dar mais do que 40 horas. E aí ele conseguiu fazer esse entendimento. E eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que vai ser o caminho também dos outros ministros nesse sentido. Mas claro que a gente precisa aguardar ainda, né? Como a gente estava falando aqui, Bruno, a gente também não pode trazer nenhum tipo de alarde com relação a essa situação. Vamos aguardar os demais votos e lembrando que a pressão deve continuar mandando e-mail, né, para as ouvidorias lá do STF, mandar e-mail também para os gabinetes dos ministros, pedindo, consequentemente, o pagamento de maneira integral do nosso piso salarial. Isso mesmo. Aí. E assim, sempre lembrando a Bruna e o Davi aqui, presidente de Corens, gente, sempre com todo o respeito ao STF, sem agredir as instituições, sem agressão aos ministros, sempre mandando de forma sempre respeitosa, porque por mais que a gente discorde dessa questão, nós temos que seguir isso. Clica aqui, segue a Bruna, segue o Davi, que nós vamos estar postando em tempo real, fazendo as lives, porque para trazer essas informações, porque tem muita gente fazendo alarmismo aí. A Nayara perguntou aqui sobre o reajuste, não falou nada sobre o reajuste, até porque na legislação não fala sobre o reajuste. Então a gente tem uma esperança que talvez outros ministros podem vir tocar nesse assunto, mas não foi se falado agora nesse momento, né, Davi? É isso aí. Bruna, quer colocar mais alguma coisa? A gente vai ficar aqui acompanhando, né? Isso, Inclusive estava falando também sobre isso. Um ponto muito importante para nós é que a gente continua aí presente, vendo como que vai sendo, fazendo movimento, trazendo a informação correta a todo mundo, porque às vezes, como sai tudo muito rápido, e às vezes tem alguns termos que não é do dia a dia de todo mundo, a gente pode ter confundimento e espalhar a informação errada. Então segue a gente, que a gente está acompanhando, está transmitindo a informação correta, e a gente vai continuar aí. Estamos juntos. Vamos lá. Então, Matheus, um forte abraço. Eu estava até na plenária aqui, saí correndo, né, para poder, claro, me debruçar sobre esse voto, para a gente poder trazer a informação de maneira correta. E vamos à luta, né? Eu acho que enquanto tiver esperança, a gente está aqui para poder batalhar. Lembrando do Congresso Nacional, também é importante de começar a fazer pressão. Infelizmente, esse Congresso, com essa PEC da blindagem, é importante que você, profissional, entenda o que é essa PEC da blindagem, que traz benefícios diretos, né, para os parlamentares e que põe em risco aí muita coisa está sendo dita, mas paralelo a isso, a gente precisa entender que a PEC 19 precisa avançar dentro do Congresso para também trazer uma maior segurança para todos nós profissionais. A luta não para, tá bom? Não para. É isso mesmo, gente. Vamos seguindo acompanhando. Agora, conforme for tendo cada voto, eu vou até fazer, eu me comprometo aqui, aí eu coloco em collab com o Davi e com a Bruna, um vídeo de como a pessoa pode entrar lá no STF para achar onde está sendo os votos. Eu vou fazer isso agora, daqui a pouquinho eu já posto aí para vocês. Obrigado, Beleza. gente. Tchau, gente. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.